Tudo bem, pessoal? Bora falar novamente de geopolítica, já que a situação no Oriente Médio está escalando a tensão. Recentemente a gente trouxe um vídeo aqui falando, inclusive, sobre a possibilidade de uma guerra total e o que parece é que cada vez ela se torna mais real, principalmente com agora a invasão de Israel, das tropas israelenses ao sul do Líbano, na região norte de Israel, já fazendo ataques diretos, inclusive, contra a própria capital, os últimos eventos com a morte do mais importante líder do Hezbollah, e, é claro, ataques no Iêmen, e agora o ataque, ou o contra-ataque do Irã ao território de Israel, com mais de uma centena, talvez 2 centenas ou até mais, de foguetes lançados contra o território de Israel, atingindo inclusive a capital. E o Domo de Ferro de Israel tendo que ser acionado para poder conter esses mísseis, mas trazendo muito medo à população. Essa guerra pode sim virar uma guerra total? Por que a escalada é tão grande? Quem é o Hezbollah? Como o Hezbollah foi criado? Vamos dar uma olhada, inclusive, que foi a partir de uma invasão de Israel que houve a criação do Hezbollah. E como esses grupos são financiados, qual a participação do Irã? Vamos dar uma olhada nisso, tentar compreender o que está acontecendo nessa região do Oriente Médio. Então, bora lá. Galera, a gente começa com esse vídeo aqui que a gente trouxe do UOL, que mostra esses últimos eventos, e a gente não sabe se vai ter mais eventos nas próximas horas, é muito provável que não pare nisso, já que a escala da tensão é grande, envolvendo esse ataque, esse contra-ataque das tropas provavelmente iranianas, apesar do Irã ainda não ter se pronunciado oficialmente, ao território de Israel como retaliação pelo que aconteceu recentemente, pelos diferentes casos que aconteceram recentemente pelo avanço das tropas de Israel. Vamos dar uma olhada então nesse vídeo. A gente consegue perceber, ó, olha o número, o grande contingente de foguetes sendo abatidos, né, pelo Domo de Ferro de Israel, ó. Sistema de defesa e segurança de Israel funcionando. E funcionando bem, tá, galera? Olha só. É impressionante a quantidade de mísseis. Isso no céu, agora à noite, no céu de Israel. Outro vídeo mostrando essa mesma situação. A gente pode ver ao fundo, ó, vários desses foguetes sendo abatidos, ainda em curso, tentando atingir a capital de Israel, a capital administrativa, pelo menos, que é Tel Aviv, né? Outro vídeo, olha que impressionante, né? A quantidade de foguetes indo em direção ao território de Israel. Tem vídeos também da Jordânia, tá? Porque esses foguetes cruzaram o espaço aéreo da Jordânia, que inclusive fechou seu espaço aéreo. Nesse momento, o espaço aéreo da Jordânia está fechado, o espaço aéreo do Líbano também está fechado. É impressionante. É impressionante. E são muitos mísseis, tá, pessoal? Muitos mísseis. Você imagina o flagelo, o receio dessa população com relação a essa escalada dessa violência nessa área. Olha isso. Uma chuva de foguetes, uma chuva de mísseis sobre o território de Israel. É impressionante. Então foi esse primeiro vídeo. Então, galera, agora vamos dar uma olhada em algumas reportagens que mostram isso. Aqui é uma da BBC. Irã lança dezenas de mísseis contra Israel, que se sabe. É uma coisa de agora, né, desse momento, então muita coisa ainda dá por se descobrir, por se saber, né? Mas, a princípio, as forças militares de Israel e a TV estatal iraniana afirmaram que o Irã lançou dezenas de mísseis contra o país nessa noite de terça-feira, dia 1º de outubro, no horário local, em meio à escala de tensões no Oriente Médio, com ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Segundo as forças de defesa israelenses, IDF na sigla em inglês, os cidadãos de Israel devem permanecer alertas e seguir as instruções do comando militar. Ao ouvir uma sirene de ataque aéreo, procure um local protegido e permaneça lá até as próximas instruções. 2 interceptações foram ouvidas por funcionários da BBC no escritório localizado no Oriente Médio, em Jerusalém, a outra capital, né? A TV estatal iraniana divulgou uma declaração da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, confirmando que dezenas de mísseis foram lançados em direção a Israel. O texto, que ainda faz uma ameaça a Israel caso responda ao ataque. Então sim, podemos ter um aumento dessa tensão, um aumento da escala da violência, como já está acontecendo. A verdade é que dia após dia nós temos situações muito delicadas envolvendo isso. Esse ataque de hoje, que pode se intensificar nos próximos dias, está ligado à intensificação também de Israel no território do Líbano,
já que Israel, além de fazer algumas incursões por meio de lançamentos de mísseis, inclusive levando a óbito importantes autoridades do Hezbollah, agora iniciou uma estratégia por terra. Então, invadindo o território e atacando principalmente alguns alvos, apesar de Israel dizer que vai ser uma ação limitada. 5 pontos que são importantes para entender essa invasão de Israel ao território libanês, né? Já que Israel e Hezbollah estão caminhando para uma guerra total que pode espalhar por toda a região, já que o Hezbollah também é apoiado pelo regime dos ayatollahs lá no Irã, após uma semana de escalada significativa de conflitos. Após vários dias de ataques aéreos contra Beirute e o sul do Líbano, Israel anunciou que seu exército havia iniciado incursões terrestres, como eu falei agora há pouco, limitadas, localizadas e direcionadas, contra o Hezbollah. Na sexta-feira, dia 27, Israel desferiu um golpe devastador contra o grupo xiita ao matar seu líder, né, ao levar a óbito seu líder, o Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo de grandes proporções no subúrbio, no sul de Beirute. Por outro lado, as forças militares de Israel afirmaram que o Irã lançou mísseis contra o país na noite dessa terça-feira, dia 1º, pelo horário local, como a gente falou aqui agora há pouco. Os principais pontos que envolvem essa invasão e o que pode levar, inclusive, a uma guerra total nessa área. Operação terrestre de Israel no sul do Líbano. Em uma declaração publicada pelas Forças de Defesa, FDI, às 2 horas da manhã, terça-feira, dia 1º de outubro, Israel confirmou que já era amplamente esperado, que estava lançando uma incursão terrestre pela fronteira do Líbano. E aí, essa mobilização tem alguns porquês, né, galera? A incursão no Líbano acontece após uma série de ataques contra o Hezbollah. Israel infligiu danos enormes ao Hezbollah nas últimas semanas, levando a óbito mais de uma dúzia de comandantes do alto escalão, destruindo aparentemente milhares de armas em ataques aéreos. Então, ainda foi pensado os ataques para diminuir, inclusive, a capacidade de se defender do Hezbollah ou de contra-atacar. O país também foi responsabilizado pelas explosões de pagers e walkie-talkies. A gente também falou sobre isso. Foi uma coisa extremamente surpreendente e que realmente, talvez foi até então, essa explosão dos pagers foi uma coisa extremamente dolorosa e até aquele momento a maior derrota que eles tinham tido até então. Então é uma coisa muito pesada. Então tiveram perdas significativas de maneira seguida o Hezbollah, tanto de líderes importantes, culminando na perda do principal líder, como nesse caso dos walkie-talkies e dos pagers que explodiram. É uma estratégia muito bem desenvolvida por Israel, tá? Nasrallah é o maior golpe que eles tiveram, a maior perda de todos os tempos para esse grupo. Por mais de 30 anos ele foi o coração pulsante do Hezbollah, com a ajuda de financiamento, treinamento e armas também que recebeu do Irã. Ele transformou o grupo em uma força militar cujos ataques levaram Israel a encerrar uma ocupação de 22 anos no sul do Líbano em 2000 e que lutou contra Israel até o fim durante uma guerra de 1 mês em 2006. Para Israel, a morte de Nasrallah é uma grande vitória. Em um discurso desafiador na ONU, na sexta-feira, o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel estava vencendo a guerra contra os inimigos que queriam destruí-lo. Naquele momento, ele já havia autorizado o ataque que levou à morte de Nasrallah. Líbano diz que há centenas de mortes e até 1 milhão de desalojados. Você imagina o tamanho disso. Inclusive, pessoal, tem brasileiros. E o governo brasileiro já está se movimentando para poder tirar uma centena. Eu acho que vai chegar na ordem, na casa de milhares de pessoas, já que a gente tem mais de 20 mil brasileiros vivendo naquela região. Então a tendência é que uma parte significativa dessas pessoas, ou pelo menos uma parte delas, que já não se sente seguro e que está tendo que se deslocar, saia de lá. A gente já teve óbitos de brasileiros nesses últimos dias, conforme os ataques têm se intensificado no território do Líbano, o que é muito delicado, tá, pessoal? Esforços para apaziguar o conflito fracassaram. O presidente dos Estados Unidos, talvez o principal responsável que possa, de fato, pôr fim ao conflito, Joe Biden, saudou o assassinato do Hassan Nasrallah. Biden afirmou que está se reforçando a postura defensiva dos Estados Unidos do Oriente Médio, enquanto o Pentágono alertou as milícias apoiadas pelo Irã para não tentarem usar esse momento para atacar as bases americanas. E, inclusive, já disse que vai mandar mais forças militares para a região. Hezbollah e Irã estão pensando em como responder. E, inclusive, o que está acontecendo hoje, esse ataque de hoje, é parte já das estratégias que tanto o Hezbollah quanto o Irã estão desenvolvendo em paralelo ali para poder responder essa ofensiva de Israel. Em discurso na segunda-feira, o vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, descreveu seus atuais ataques com foguetes, drones e mísseis contra Israel como o mínimo necessário
e disse que sairia vitorioso após uma ofensiva terrestre israelense. O grupo ainda possui milhares de combatentes, muitos deles veteranos, que combatem na guerra civil na Síria, na vizinha ali, assim como um arsenal significativo de mísseis, muitos deles de longo alcance e guiados com precisão, que podem sim atingir Tel Aviv e outras cidades importantes dentro daquela região. Esse grupo, inclusive, é chamado de Eixo da Resistência. Tá? O assassinato de Nasrallah também foi um grande golpe para o Irã, atingindo o coração da sua sede regional, dessa rede de milícias que ele tinha, aliados fortemente armados, conhecido como Eixo de Resistência, que é essencial para a estratégia na região. No domingo, caças israelenses atingiram a infraestrutura da cidade portuária de Hudaydah, no Iêmen, no Mar Vermelho, em resposta a recentes ataques de mísseis e drones do movimento Houthi, apoiado inclusive pelo Irã. O Irã poderia pedir aos Houthis e outros grupos para intensificar seus ataques às bases israelenses e americanas na região. Mas seja qual for a resposta escolhida, o Irã provavelmente calibraria de modo a não desencadear uma guerra regional que traria os Estados Unidos para dentro da guerra. A grande preocupação do Hezbollah e do Irã é colocar os Estados Unidos dentro desse conflito de maneira mais intensa. Até porque, se isso acontecer, infelizmente a tendência é que eles não consigam conter essa força norte-americana, já que é o maior exército, é o exército mais significativo. Pode não ser o maior em número de combatentes, mas é o mais forte exército do planeta, tá, galera? Foi uma invasão de Israel ao Líbano em 82 que deu origem ao Hezbollah. Aqui tem até uma reportagem falando sobre isso. O início da incursão terrestre de Israel contra o Hezbollah no Líbano, na madrugada da terça-feira, dia 1º de outubro, fez com que muitos resgatassem o histórico de ataques e invasões do país nas últimas décadas. A verdade é que o que acontece com o Líbano já há muitas décadas tem sido um país destroçado pelos conflitos internos e por esses conflitos também externos que acabam respingando sobre seu território. Em particular, historiadores e analistas têm olhado para a ocupação de Israel no início da década de 1980 como um momento importante para explicar o nascimento da organização que é alvo dessa operação agora de 2024. O surgimento do Hezbollah é associado às incursões israelenses no Líbano em 1978 e 1982. Grupos paramilitares armados criaram um ambiente perfeito para que as estruturas de poder político fossem extremamente frágeis como são hoje, tá? Essas lideranças, as origens do grupo são difíceis de identificar, mas seu percursor surgiram ainda durante a ocupação, quando muçulmanos xiitas, influenciados pelo governo teocrático do Irã, passaram a combater as forças israelenses. Essas lideranças romperam com o movimento Amal, um grupo político que se tornou uma das maiores e mais importantes milícias muçulmanas xiitas durante a Guerra Civil Libanesa, e formaram um importante movimento que foi denominado de Amal Islâmico. Vendo uma oportunidade de expandir sua influência nos Estados Árabes, o Irã decidiu financiar e treinar a milícia emergente. Pouco depois, a organização aliou-se a outros grupos e criou o chamado Hezbollah. Tem imagens daquele período, 1985, Líbano, Beirute, sua capital. O grupo anunciou oficialmente a sua criação em 85, publicando uma carta aberta que identificava os Estados Unidos e a antiga União Soviética como os principais inimigos do Islã. Você imagina isso daí, né? As duas das maiores potências ainda viviam a Guerra Fria, apesar que a União Soviética já estava definhando nesse momento aí. Mas as duas potências foram declaradas como inimigas do Islã naquele momento, o que representava o sentimento daquela população com tudo o que estava acontecendo. No polêmico manifesto, o Hezbollah também levantou a destruição de Israel como objetivo fundamental. É o inimigo odiado que temos de combater até que os odiados consigam o que merecem, diz o texto. Este inimigo é o maior perigo para as nossas gerações futuras e para o destino de nossas terras, especialmente porque glorifica as ideias de colonização e expansão iniciadas na Palestina. Então, olha que situação. Antes do atual conflito, o grupo militante libanês havia entrado em confronto direto pela última vez contra Israel em 2006. Naquele ano, militantes do Hezbollah lançaram um ataque transfronteiriço, na qual 8 soldados israelenses foram mortos e outros 2 raptados. Hezbollah exigiu a libertação dos prisioneiros libaneses em troca dos soldados israelenses, mas a resposta de Israel foi um ataque rápida e firme. Aviões de guerra israelenses bombardearam redutos do Hezbollah no sul do Líbano e nos subúrbios ao sul de Beirute, enquanto o Hezbollah disparou cerca de 4.000 foguetes contra Israel. Mais de 1.125 libaneses, a maioria deles civis, acabaram vindo a óbito durante os 34 dias de conflito, bem como 119 soldados israelenses e 45 civis. Desde então, o Hezbollah aprimorou e expandiu seu arsenal, recrutando dezenas de novos combatentes. A verdade é que a situação ali é bem complicada. E a tendência é que a gente tenha muita dificuldade de resolução de paz. Obviamente, tá, pessoal?
Esses grupos, eles, apesar de querer que Israel desapareça do mapa, e essa é a verdade, eles têm muita dificuldade em fazê-lo, já que Israel, como ele já falou aqui no outro vídeo, é um país daquela região que mais detém poderio militar, que mais tem tecnologia militar, que consegue repelir a maioria dos ataques, mesmo esse de hoje, que você teve centenas de foguetes sendo lançados. Não é uma coisa simples, vencer as estratégias de defesa de Israel. Fora que as baixas de Israel são muito pequenas. Israel tem um exército muito bem treinado, com muito armamento, e tem, sim, Estados Unidos, o poderoso Estados Unidos, e grande parcela da opinião pública internacional do seu lado. Mas a verdade é que a gente está mergulhando nessa região, uma região que é conhecida como barril de pólvora, em um aspecto muito delicado e preocupante para o mundo. Será que, de fato, não vai haver uma guerra de proporções regionais? Por mais que se evite o avanço dessas incursões de Israel, elas vão buscar uma resposta. É muito provável que os grupos ligados ao Irã, como é o caso dos Houthis ou mesmo do Hezbollah, queiram algum tipo de resposta a partir das ações de Israel. Então, provavelmente, nós vamos ter um aumento das tensões. E aí, para evitar isso, tem que entrar a figura das grandes potências e principalmente dos Estados Unidos, já que a ONU é uma figura decorativa. Quando a gente pensa nos combates no planeta, os principais combates, como na guerra da Ucrânia com a Rússia, ou mesmo nessa região agora, a atuação da ONU é limitada a discursos de alguns presidentes, de alguns chefes de Estado ou de alguns representantes que, na verdade, não chegam a lugar nenhum. E é o que é mais triste, né? A principal organização geopolítica do mundo, ou que deveria ser para manter a paz, é uma organização que tem poder limitado. E o que fazer diante disso, desse quadro? Vamos acompanhar as próximas notícias e torcer para que tudo consiga, no final, terminar bem. Que a paz, em algum momento, a gente chegue à paz. Mas a verdade é que, nesse momento, o horizonte anuncia uma grande guerra. Mas vamos torcer para isso não acontecer. Se você gosta desse conteúdo, já sabe, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. A gente vai trazer mais conteúdos como esse para você. Obrigado e até a próxima. Fui!